Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. Hoje é o terceiro episódio da playlist onde eu vou construir uma API para simular aí venda de ingressos inspirados principalmente nos times de futebol, por aí vai, né? Mas também nos cinemas e tal. Então, nos outros dois episódios, né, no primeiro eu apresentei o que eu ia fazer, no segundo episódio da playlist eu me aprofundei um pouco mais no meu entendimento do domínio. E nesse terceiro, eu trouxe aqui uma primeira versão de funcionalidades que eu gostaria de implementar nesse projeto que eu vou desenvolver aqui. Antes de apresentar para você as funcionalidades, eu acho que é importante trazer aqui uma discussão sobre como que eu vou separar os códigos aí, né? Será que eu deixaria tudo numa base de código só? Eu já começaria separado entre vários serviços e tudo mais. Então, eu vou gravar um outro vídeo sobre isso aqui no canal, mas nesse momento da minha vida eu entendo que se você tem um profundo conhecimento do domínio que delimita, né, o problema como um todo ali, eu sinto que quebrar o software em serviços muito bem definidos tende a gerar frutos interessantes para você no futuro, no sentido de se tentar manter a granularidade ali dos serviços que você vai disponibilizar, né? Tentar manter o acoplamento no nível minimamente interessante, tudo mais. Você tenta manter a coesão dentro daqueles serviços. Eu acho que o fato de você estar em bases de código completamente separadas dificulta o acesso, obviamente, né, àquele outro código. E isso tende a ser positivo, obviamente, com todos os cuidados aí, todos os perigos que se apresentam. Acho que eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Por outro lado, quando você não entende, quando eu falo você, né, que no caso sou eu, mas imagina que é você, a sua equipe, a empresa que você está abrindo, a empresa que você trabalha, o novo produto que você vai desenvolver e tudo mais. Quando você ainda não tem a equipe que vai desenvolver, quem está na engenharia ali da parada, não domina ainda bastante o domínio, né? Não saca do que tá acontecendo ali no detalhe, aí para mim já vira um grande perigo. Tudo fica nebuloso. Tudo fica nebuloso. É sobre isso que eu quero falar aqui com você. Então, por exemplo, como é que você vai pensar em subdomínios, ou seja, né? Você tem um grande problema que você quer resolver e você entende que aquele grande problema pode ser quebrado em outros subproblemas, independente da técnica que você vai utilizar, né, para identificar esses subproblemas aí e tal. Como que você vai fazer isso se você talvez não tenha o entendimento profundo do domínio em si, né? Uma coisa é ter uma pessoa que é especialista de domínio, como se fala por aí, e talvez ela não entenda de código. Sempre vai ter um mismatch ali, né? Sempre vai ter, aqui eu acho que é assim e tal, mas na hora que vai traduzir para o código, a coisa é diferente. Então, se você, na minha opinião, obviamente, né? Então, se você entende profundamente de um domínio, se alguém entende profundamente de um domínio, mas não consegue imaginar aquele domínio traduzido para software, eu sinto que fica tudo muito difícil quando você pensa em delimitar coisas ali, né? Por mais que você queira separar espaço do problema e tudo mais, mas as coisas, a nossa mente não funciona assim, né? Pelo menos tudo que eu estudei até agora, tudo se conecta. E quanto menos conexão você tem, na minha opinião, menor é a sua chance de acertar aí nas decisões. Beleza? Então, é assim que eu me encontro agora aqui com o sistema, com esse projeto de ingressos. Quando eu fui, se a gente for olhar aqui, né, no episódio anterior, eu tinha pensado, né, em regras de acesso para um cliente como sendo uma coisa, né, como sendo um contexto ali, né, como sendo um subdomínio, e aí que delimita um contexto de trabalho ali. Eu tinha pensado que a parte de reserva e decisão de compra era outra. No final do último episódio eu já tinha falado um pouco sobre isso, né, que eu tava pensando em juntar. E eu parei para ver aqui de novo, e eu acho que é a melhor decisão começar com tudo junto. A única coisa que é muito nítida é que se eu fosse começar aqui do zero, eu com certeza usaria um software como o Keycloak ou outra coisa dessa, talvez um SaaS que já esteja tudo pronto aí, para cadastrar as informações das pessoas, né, que são clientes de fato, né? Eu acho que em 2023
na minha opinião, né, a não sei que seja uma coisa muito, sei lá, né, muito restritiva ou algo do gênero, faz meio que pouco sentido você criar um sistema de cadastro de clientes do zero, com as permissões e com tudo, e com o controle de acesso e tal, né? É tudo tão pronto, é tão transversal. Eu acho que essa é a única coisa que é meio nítida ali pra mim. Então eu vou representar, né, a figura da pessoa que é cliente, pessoa física, vamos dizer assim, do serviço de vendas de ingresso. Ela vai ser representada com algum, provavelmente com um ID global, um ID desses da vida, ou e-mail dela, sei lá, encodado, algo do gênero, é, no serviços afora. Mas os outros, eu não sinto, neste momento, ainda mais que eu tô aqui sozinho, que eu tenho o entendimento suficiente do domínio para conseguir enxergar os subproblemas com algum tipo de nitidez e pensar no software e aí pensar assim, pô, acho que aqui já faz sentido separar de primeira. Eu não sinto que eu tô nesse momento, beleza? E eu também já falei isso, né, em um episódio que eu gravei refatorando um código do Twitter, que acho que vai acontecer isso, né? Existe, na minha opinião, dois tipos de refatoração. A refatoração que é mais mecânica, técnica, né? Que você bate o olho num código, você não necessariamente entende o que está acontecendo naquele código, mas você entende práticas de código e princípios. E você pode bater o olho e falar, isso daqui eu posso fazer diferente. Esse é um tipo. E o outro tipo é quando você entende que você se aprofundou no domínio e agora você pode fazer uma refatoração para evoluir o seu software em direção a essa profundidade que você adquiriu. Que eu acho que se eu continuar trabalhando sobre isso daqui, isso vai acontecer. Meu chute, né? Vai ficar mais nítido ali para mim. E essa ideia, né, de refatoração evolutiva, né, é bem trabalhada no livro do Domain Driven Design, por exemplo, eu acho que faz muito sentido. Então eu sinto que esse é meu momento aqui. Eu não tenho o gabarito, né, o conhecimento necessário para falar assim, aqui vai ser um serviço XPTO, ali vai ser outro serviço. Então eu vou começar o sistema de construindo, né, acho que no linguajar aí do dia a dia um monolitão. É isso que eu vou fazer. E aí eu vou ter, né, as minhas preocupações de, enquanto eu estiver construindo o software, manter as relações entre os módulos que eventualmente apareçam, né, as classes, enfim, né, qualquer tipo de granularidade aí, né, de um jeito minimamente interessante, porque eu acho que se eu me aprofundar nesse domínio, eu vou querer quebrar isso no futuro. Eu acho, né? Não vou garantir, mas eu acho que sim. É o meu... Acho que dá pra falar que eu tô com um pouco desse viés aqui, mas acho que é isso, né? Pra quebrar, eu preciso aprofundar no entendimento. Então, aqui eu não tô me sentindo profundo o suficiente, então eu não vou quebrar nada. Eu vou fazer tudo num canto só pra não ter, além da dificuldade de negócio, também trazer dificuldade técnica, que aí só faz somar as dificuldades e diminui a minha chance, pelo menos eu entendo que diminui a minha chance aqui de sucesso. Beleza? Então acho que essa era uma parte importante aqui desse vídeo, que eu acho que essa é a decisão que eu vou tomar. Óbvio que do último episódio pra cá, eu também me aprofundei mais, entendi mais, e tem coisas que eu mudei de ideia, como por exemplo, né, o cadastro aqui dessas regras e tudo mais, eu percebi que eu vou falar isso aqui na hora das funcionalidades, né? Eu tava olhando de novo para os sites que vendem e tava tentando entender, e eu não precisava ser tão genérico desse jeito, né? Tentar organizar de maneira tão genérica que eu já tinha falado que era uma parte que estava mais nebulosa para mim. Então, né, o que foi que eu fiz, né? Eu anotei que eu tinha tomado essa decisão, que o domínio não tá totalmente nítido para mim. Então eu parei a pensar sobre isso, né? E aí eu falei, beleza, né? Um jeito que eu gosto muito de testar o meu nível de conhecimento sobre alguma coisa que eu vou fazer é, será que eu consigo agora, né, pensar nas funcionalidades de fato, né? Aqui não tá ultra detalhado, obviamente, mas será que eu consigo pensar no direcionamento geral das funcionalidades que eu quero trazer? E aí eu fui pensando aqui, eu senti que tudo estava fazendo sentido e eu também consegui, né? Acho que esse é um exercício importante. Eu li isso em algum dos artigos que eu estudei sobre prática deliberada. E eu acho que eu li, né, em um desses artigos, apesar de eu não ter achado de novo ele,
que a sua capacidade, né, de imaginar as coisas em detalhes é diretamente proporcional à sua capacidade de fato executar aquilo na hora do vamos ver. Então, eu pensei, pô, deixa eu pensar agora aqui nas funcionalidades, dado que eu já fiz mais uma volta, né, de entendimento aqui sobre isso, para ver o que vai acontecer aqui, né? Então eu pensei aqui em 15 funcionalidades nesse momento e vou falar aqui, né? Então, eu quero continuar na ideia de ser um SaaS, então isso eu não vou tirar por enquanto, né? Então eu tenho aqui esse cadastro de uma nova empresa, né, que quer usar o serviço de ingressos. Esse daqui, acho que talvez seja um serviço que para mim é bem nítido, que é separado. Então, vou decidir se eu vou começar construindo separado, se eu vou deixar tudo junto no início mesmo ali, mas esse daqui é mais nítido. Aí tem, eu quero suportar, né, o cadastro de planos, então o serviço que eu vou construir, né, o produto aqui, projeto, né? O projeto que eu vou construir aqui, a ideia a ideia é que tenha planos que as pessoas que serão clientes disso, né, as pessoas que vão comprar ingresso, elas sempre serão associadas a um tipo de plano ali, né? Essa vai ser a implementação inicial. Então, se a empresa que estiver contratando esse serviço não quiser ter nenhum tipo de plano diferente, né? Diamante, ouro, prata e o escambau, vai ter lá um plano básico, é o plano que todo mundo tá e pronto. Não tem muito galho. Acho que na minha cabeça, de novo, né? Vai suportar de maneira interessante a parada. E aí vai ter vai ter aqui uma funcionalidade que eu posso detalhar os planos, né, que eu preciso, né, que eu tenho ali e tudo mais. Aqui vai ter um cadastro de cliente, e aí o cliente, se tiver um plano só, né, pode ter um plano de associação obrigatório, então quando cadastra um cliente, associa esse plano com o cliente automaticamente. Se não, o cliente vai ter a opção, né, de escolher um plano para ela, para ele e tal. Aí o cliente pode contratar um plano, vai ser um endpoint que eu vou suportar ali, então. Aí eu quero contratar o plano, sei lá, né? Diamante, diamante pulo carpado, não sei o que e tal. Aí tem uma parte que é a parte aqui mais nebulosa para mim, que eu acho que eu estou me complicando, que vai entre os 6 e 8. Que é a seguinte, eu queria que meu serviço suportasse, fosse do tipo assim, eu queria vender tanto ingresso para cinema, por exemplo, né, que tem cadeira marcada, ingresso para jogo de futebol e tudo mais, que tem cadeira marcada, mas eu também queria vender ingresso para show, que só tem a quantidade de assentos e não necessariamente, né? Tem cadeira, pode ter show com cadeira marcada, mas tem show que não tem, por exemplo, cadeira marcada ali, né? Tô dando aqui um exemplo. E aí eu pensei em separar o evento, né, do layout. Então eu posso construir um layout suportando algumas configurações e aí eu posso criar um evento em função desse layout. Só que aqui eu tô tentando generalizar a parada e aqui eu preciso dar mais uma volta no parafuso. Esse daqui é uma parada que eu provavelmente codaria uma POCzinha antes para experimentar, para ver se eu conseguia. Quando eu tento imaginar esse código, não tá nítido ainda para mim se esse é o caminho e se eu vou tentar generalizar e vou ser ruim do mesmo jeito. Por exemplo, sei lá, eu moro em São Paulo e aí pode ser que vai ter lá, teve agora show do Coldplay no Morumbi, no estádio do Morumbi, né? Aqui em São Paulo. E eu sei lá, né? Tinha uma galera que ficava, por exemplo, numa área perto do palco, beleza, né? Numa área que era longe do palco, tudo ali sem lugar marcado, mas tinha gente que ficava na arquibancada. E eu sei lá, né? Talvez a arquibancada tenha lugar marcado. Então, naquele layout para aquele evento, eu tenho um layout de evento que parte do ingresso é para lugar marcado e parte do ingresso não tem lugar marcado. Então, eu vou dar mais uma volta para decidir aqui, né, se eu quero tentar suportar ser genérico de primeira ou eu posso restringir. Não tem nenhum problema, né? O meu projeto aqui que ele só funciona na primeira versão dele para eventos que tenha lugares marcados e pronto. Então vai suportar cinema, vai suportar
estádio de futebol, por exemplo, para vários clubes aí, né, com seus estádios, com lugares marcados e tudo mais. Tô pensando, preciso ver se eu vou ser capaz aqui, né, de criar uma generalização minimamente interessante, senão eu começo mais específico de novo. Gosto sempre de lembrar. Se você não é capaz, se você não entendeu o que tem que fazer, como você vai ser capaz de automatizar a execução daquilo? Eu acho que não tem muita lógica. Então eu sou partidário disso daí, né? Se eu não tô conseguindo entender direito a parada, eu não vou nem começar a codar. Não vou nem começar a codar porque eu já sei que eu posso até fazer o código, pode até funcionar, mas a chance é alta de funcionar meio atrapalhado e tal, e me puxar pelo pé lá pela frente. Então eu prefiro investir um tempo, obviamente, tentando entender a parada que eu tenho que fazer mesmo. Então aqui é a parte que tá nebulosa. E por isso que esse é um exercício importante, né? Eu sempre sugiro que as pessoas que vão codar a parada de fato, escreva as histórias de usuário. Porque na hora que você está escrevendo a história, primeiro que você aumenta a coesão, né? Quem escreve a história e coda tá mais próximo, né? Obviamente. Mas tirando isso, na hora que você está escrevendo a parada, obviamente que você está imaginando como é que vai ser o código. Porque você é ser humano. Então o seu cérebro tá funcionando e tal. Então, eu acho que é legal, né? Porque esse é um exercício importante. Você tá escrevendo e não tá conseguindo entender, talvez você queira se aprofundar mais naquele ponto, perguntar mais, fazer 2, 3, 4 voltas ali com a pessoa que vai se beneficiar mais daquilo que você está implementando, tudo mais. Então aqui tá uma parada ainda que eu ainda sei que vai ter coisa aí, né? Lá no livro do Shape Up, da galera do Basecamp, eles falam, né, que eles tentam refletir bem sobre o que tem que fazer para diminuir o número de coelhos que vão sair, né, de buracos não vistos na hora que tava pensando nos to-dos e tal. Então eu acho essa uma sugestão muito boa, conecta com outras coisas que eu li e eu uso bastante aqui, né? Codar começa na hora que você está escrevendo o que você tem que fazer da funcionalidade. Aí aqui, onde é que vem minha dúvida? Que eu falo, pô, na hora que... Aí eu pensei aqui, né, que caramba, eu vou ter que ter esses acentos, aí os acentos precisam de um código e tal, mas nos estádios você tem a região, sei lá, né, norte, sul, leste, oeste do estádio, tem estádio que tem isso. Já no cinema você não tem isso, pelo menos eu quando compro o cinema não vejo isso, né, eu vejo cinema tem todas as cadeiras, as fileiras lá, né, a numeração na fileira e pronto. Eu vou lá e compro. Só para dar 2 exemplos aí de coisas diferentes. Então aqui eu já comecei a imaginar, caramba, acho que eu vou ter que ter algum tipo de coisa de meta, se eu for por esse caminho aqui, né, de acento, eu vou ter que ter alguma coisa de meta informação para que eu consiga suportar, né, essas diferentes distribuições de acentos que eventualmente podem existir. Bom, aí eu vou ter aqui uma API, né, um endpoint aqui que eu posso definir os valores para os acentos de um evento em função da meta informação. E aí que tá, né, eu pensei em fazer layout mais genérico, mas eu já tenho uma funcionalidade que é super específica para acento. Então isso está me fazendo pensar. Aí, acho que aqui veio uma coisa que é importante do meu aprofundamento no domínio, que eu comecei a perceber que, pô, eu não preciso cadastrar um monte de regra e a pessoa vai ter acesso. Eu fui ver de novo os sites que vendem ingresso e eu falei, caramba, acho que essa é uma ideia boa, né? Para cada evento, eu posso criar as janelas de vendas. E para cada janela de venda, eu posso dizer que para aquela janela, só aquele plano pode comprar, né? E tem uma carga de ingressos disponibilizadas para aquele plano em função das meta-informações. Então, sei lá, eu tenho um estádio com 20 mil de capacidade, dividido, sei lá, em 4 meta-informações ali diferentes, eu posso querer botar 50% de cada meta-informação na primeira janela de venda aí, né? E distribuir isso. E aí isso daqui para mim ficou bem nítido, que eu posso dizer que uma janela tem acesso a um plano, a outra janela, 2, 3 planos tem acesso, e eu pensei em começar assim, ao invés de pensar em criar hierarquia de planos ali, né? E aí acho que me parece que vai dar um jogo aqui. Aí eu posso listar aqui, né, os detalhes das janelas de vendas para determinado evento. Aí eu posso pegar os detalhes dos assentos disponíveis dentro de uma janela de vendas, né, para reserva de compra.
Aí eu posso fazer o pedido da reserva de ingresso para um assento, né? Lembrando que eu vou querer suportar isso. Eu passo a reserva e depois eu compro. É assim que funciona em geral no fluxo, né? Você reserva e depois você compra. Você não compra ali na hora. É diferente, por exemplo, de comprar uma passagem de avião, que você primeiro compra a passagem e depois você reserva o assento. Beleza? E acho que talvez esse sistema aqui também funcionasse para esse outro de reserva de assentos, né? Enfim. Aí eu tenho a lista de ingressos, né? Reservados naquele momento, né? E tem um tempo que esse ingresso... segurado não era a palavra, né? É outra palavra que eu tinha que botar aqui. E aí eu posso finalmente pedir a compra de ingresso para o evento, né? E obviamente nessa parte de reserva, pedido de compra e tudo mais, tem o tratamento importante sobre concorrência para ver como é que vai fazer aqui. E aqui acho que vai ser legal, né? Porque tem esse exercício depois de tentar brincar com os testes ali, né? De carga, de estresse, quando eu penso em exibir os assentos, em concorrência. E são coisas que eu vou ter que saber, aprender a fazer direitinho. Porque eu acho que eu não domino essa parte, né? De testes mais de carga e estresse no nível que eu acho que eu deveria dominar quando tem essas situações mais tensas aí. Mas basicamente é isso, né? Esse é o ponto. Acho que a partir do próximo episódio eu já vou trazer código aqui, mas eu senti que esse é um exercício importante, né? Entender que eu não estava sacando o domínio na profundidade que eu deveria, então isso deveria limitar as minhas ações quando a gente pensa em desenho da solução como um todo para atender a necessidade do problema. Então eu preferi uma solução técnica mais simples, agora no sentido de tecnologias envolvidas e problemas que eu preciso resolver, além do problema de negócio em si. Achei importante trazer esse exercício, né, de pensar no que vai ter, no detalhe, de imaginar o código, porque eu acho que é uma coisa importante para você que está aí vendo o vídeo. É isso, né? Se você não conseguiu imaginar, a chance é baixa de você pegar para codar a parada e sair. Óbvio que você também não precisa ficar imaginando o tempo inteiro sem rascunhar nada, mas pensa nisso, né? Você pode falar assim, pô, isso aqui não tá claro, vou rascunhar. Então vou rascunhar para ver se eu consigo sacar mais da parada. Talvez nem assim você saque da parada. E talvez você precise de ajuda antes de começar a codar, porque você vai começar a codar um bagulho que você não entende, a chance de não sair o que você precisa é alta. Beleza? Então, era basicamente isso que eu queria trazer aqui no episódio de hoje, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso.